E aí pessoal, beleza? Hoje vamos tratar de um assunto mega importante, que é a formação do nosso sangue. Formação do sangue, gente, nada mais nada menos que faz tudo funcionar dentro do nosso corpo. O sangue é um composto líquido no qual faz com que funcione o nosso sistema imunológico, faz com que funcione nossas trocas de metabólito e também excreção desses produtos metabolizados, também transporte de gás, indução de transporte de gás, que é a troca gasosa feita por nossos pulmões, também a parte de vias endócrinas, que é a parte hormonal, que ela faz o quê? Produtos metabolizados ou indução à ligação de hormônios. Isso tudo ocorre dentro do nosso sangue. E também, dentro do contexto sangue, a gente tem o que? A troca de eletrólitos, que são sais minerais compostos para a gente manter esses lindos corpinhos que a gente tem. Então, dentro desse sangue, a gente tem uma formação natural, que é provinda da medula óssea, tá? Depois do período pós-fetal, a gente tem a formação do sangue pela medula óssea, tá ok? Então, dentro dessa formação do sangue, eu tenho 3 linhagens mais específicas para falar para vocês, que é a leucopoese, que é a formação dos leucócitos, que é as células brancas, que são os glóbulos brancos, que estão as células de defesa que a gente vê lá no hemograma. E também a eritropoiese, que é o que? A formação da hemácia, células vermelhas, glóbulos vermelhos, que é o que a gente vê lá os índices hematimétricos, lá no hemograma também. E também a plaquetopoiese ou trombocitopoiese, que é a formação das plaquetas que a gente vê também lá dentro do hemograma, certo? Então, dentro desse contexto geral da hematopoiese, que é chamada, a gente tem as formações, tá? Essa formação é provinda da nossa medula óssea. Só que eu preciso de quê? De uma célula mãe, que é o quê? Uma célula pluripotente, que ela é capaz de quê? Ela é capaz de se diferenciar em inúmeras linhagens de células, formando aí o nosso sangue e todos os seus componentes. Olha só que complexo a gente está falando. A gente está falando de uma célula mãe, tá? Que ela é uma pluripotente, que ela tem uma potencialidade de se formar em células diferentes, seguindo pelas suas percursoras. Ah, professor, mas que percursoras são essas? Então, a gente tem percursores diferentes, tá? A gente pega a linhagem que é a célula pluripotente e as células percursoras, tá? Essas células percursoras, elas não são diferenciadas. Por quê? Porque a partir delas que a gente vai ter a formação de novas células diferenciadas. Ah, mas então por que é diferente? Porque cada uma vai seguir uma linhagem de raciocínio. Que linhagem é essa? A gente, dentro da hematologia e dentro da leucopoese, a gente tem os granulócitos e os agranulócitos. Ah, mas o que é isso? Granulócito, para facilitar a vida de vocês, é o que contém grânulos. Agranulócito é o que não contém grânulos. Perfeito, a partir daí então eu consegui entender o que é agranulócito e granulócito. Poxa, mas começou a mandar mais informação uma atrás da outra e não vou falar o que é isso? Vou falar assim, por que eu tenho agranulócito? Agranulócito, gente, eu não tenho formação de grânulos, tá? A partir do momento que eu vou ter uma formação de leucócito sem grânulos, ele é agranulócito. E se eu tenho a formação de grânulos, eu tenho ele granulócito. Olha só que negócio bacana, já começou a facilitar a vida de vocês. Dentro dessas linhagens da leucopoese, eu tenho lá a minha célula pluripotente, que é a célula mãe, que vai diferenciar para vocês, e o percursor, que é a célula indiferenciada, tanto mieloide quanto linfóide. Ah, mas linfóide, mieloide, aí que está. Quando você vê o percursor linfóide, você se liga à ideia do linfócito, tá? Que é o quê?
É o precursor que vai originar as células linfocitárias, tá? E quando eu tiver um precursor mieloide, eu tenho o quê? A outra linhagem. Então, a grosso modo falando, eu tenho um precursor linfóide praticamente só para linfócito e o precursor mieloide para todas as outras linhagens do nosso sangue. Caramba, precursor mieloide, ele é capaz disso tudo? Sim, capaz disso tudo e mais um pouco. Então, para facilitar a ideia da linfopoiese, que é a formação das células brancas do nosso corpo, a gente vai começar com a ideia que a gente tem o quê? O precursor linfóide. Para que eu tenha um precursor linfóide, aonde que ele vai estar? Na medula óssea. Olha aqui no lado esquerdo da imagem que eu tenho a medula óssea. Olha aqui, todas essas células nessa linha que eu estou apontando com a linha amarela lateral, elas são na medula. Todas essas células que estão aqui, ó, na linha vermelha, é célula no sangue. E todas em verde, seguindo essa linha, é no tecido. A gente não vai falar sobre tecido, professor, a gente está falando sobre sangue. Beleza, mas dentro da hematologia a gente tem que entender o que origina cada coisa. E tudo vem dessa daqui. Só que o que? Eu tenho as fases dela. A fase de maturação. Não tem como eu falar de uma hemácia sem eu falar de um proelitroblasto, que é a célula que vai originar a hemácia. Poxa, professor, mas a hemácia é mais fácil de identificar. Com certeza é mais fácil. Porém, em um processo patológico, eu vou ter aqui presença aumentada de reticulócito, eu vou ter presença aumentada de eritroblasto ortocromático ou policromático, que isso vai estar dentro da competência da habilitação da formação de vocês. Então, começando a falar sobre a série vermelha, a gente vai fazer série vermelha, série granulócita, depois monócito e depois linfócito, para depois a gente falar sobre a plaqueta, tá bom? Então, dentro da ideia do precursor mieloide, que é o que eu tenho aqui, ó, gente, da parte esquerda da tela de vocês, o precursor mieloide, eu vou ter o proelitroblasto provindo de uma célula indiferenciada mieloide, que é uma precursora mieloide. Partindo disso aí eu tenho um proelitroblasto, certo? E na sequência de maturação, um eritroblasto basófilo e depois o eritroblasto policromático e depois ortocromático, até chegar o eritroblasto, o reticulócito, certo? Chegando no reticulócito daí em diante, que é uma célula nucleada, tá? Que é a célula jovem, mais jovem, próxima do eritrócito, que é o glóbulo vermelho, que é a hemácia que vocês vê dentro da eritropoiese, ok? Partindo da ideia que a gente tem a formação da série vermelha, seguindo essa linha celular, a gente vai ter o que também? A série da granulocitopoiese. Poxa, professor, mas você tinha falado de precursor mieloide e linfóide. Beleza, mas eu tenho também a formação dos meus granulócitos, tá? Depois eu quero fazer uma aula bem específica para a formação de cada um desses aqui, que é o que? O processo em que o complexo de Golgi vai aumentar, eu vou ter a apresentação de começar a ter grânulos azulófilos. Caramba, professor, eu estudei complexo Golgi no segundo período da faculdade, foi por isso que você estudou. Tá? A biologia celular está aqui em todas as células, tá bom? Então, a importância da gente entender todo esse processo é para a gente entender depois o que é uma célula jovem dentro de um hemograma ou dentro de um mielograma, tá? Que é o exame específico para patologia. Então, conforme vindo a ideia do precursor mieloide para os granulócitos, eu tenho o que? O mieloblasto. Dentro do mieloblasto, eu tenho o que? Um promielócito basófilo, que vai me dar o que? A origem do basófilo lá no meu sangue. Eu tenho um mieloblasto, um mielócito basófilo, que vai originar o basófilo também, o metamielócito basófilo e o basófilo bastonete,
que é o que? A célula mais jovem perto do basófilo, tá ok? Seguindo a ideia, eu tenho também o neutrófilo segmentado, que é o que a gente vê lá no hemograma. Só que ele é no sangue, correto? A gente vai ter também o que? As células jovens deles, que vai seguir a mesma linha. Promielócito neutrófilo segmentado, mielócito neutrófilo segmentado, metamielócito neutrófilo segmentado e bastonete neutrófilo segmentado, tá? Do neutrófilo segmentado, que é essa linha. Aqui esse bastonete aqui a gente já vê ele natural dentro da corrente sanguínea, mas em pouca quantidade, certo? A partir do momento que eu tenho uma grande quantidade de bastonete dentro da corrente sanguínea, eu vou aumentar o quê? A minha probabilidade de células jovens. Se eu tenho uma célula jovem, automaticamente eu tenho um desvio à esquerda relacionado à célula jovem do neutrófilo segmentado. Tá ok? Também, dentro da granulocitopoiese, eu tenho os eosinófilos, que são o quê? As células que têm o formato de 2 a 3 lóbulos e grânulos avermelhados ou alaranjado, que é o quê? Nada mais nada menos que é provindo da granulocitopoiese, célula da linhagem dos granulócitos. Esse eosinófilo ele vai ter também célula jovem, promielócito eosinófilo, mielócito eosinófilo, metamielócito eosinófilo e bastonete eosinófilo, ok? Com essa ideia, eu concluo os meus granulócitos com a linhagem dele. Só que dentro do mieloblasto, que é a minha célula diferenciada do percursor mieloide, eu tenho o monoblasto, que vai formar o quê? Monócito na corrente sanguínea. Dentro dessa ideia do monócito, eu vou ter o monoblasto, o promonócito e já o monócito. Ah, mas por que, professor, que ele é tão curto esse processo de maturação dele? Porque ele não possui grânulos, certo? Como ele não tem a formação do complexo Golgi, liberação dos grânulos azulófilos e etc., eu vou ter, então, um processo mais direto de formação do monócito, consequentemente gerando aí uma célula mais rápido. E essa mesma célula passando por um processo de maturação, indo para o tecido fazer as suas atividades de defesa lá, certo? Beleza, concluí hemácia, concluí granulócito e monócitos. O que falta para eu concluir? As células indiferenciadas linfóide, que é provindo do meu percursor linfóide, certo? Por que é mais rápido o processo dela também? Porque ela não possui grânulos, ela não tem o processo de formação, liberação e etc., que eu já expliquei um pouco antes. Então, do percursor eu já tenho direto aqui um linfoblasto, um prolinfócito, e aí indo para o linfócito e linfócito T e B, que entra lá na parte de imunologia, tá? Lá na imunologia vocês vão estudar o que? A parte que o linfócito T e B trabalha um com informação e outro com ação. Mas dentro do hemograma a gente trabalha com o que? Linfócito. E dentro do linfócito, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que é o linfócito reativo, tá? Que era antigamente o linfócito atípico, tá? Em 2016 mudou-se a nomenclatura para o reativo, tá? Mas depois, em outra oportunidade, a gente vai falar sobre o reativo. No momento, eu preciso que vocês entendam o quê? Que aonde é sangue, aonde é medula, aonde é tecido e aonde que forma a linhagem, tá? Vocês entendendo o que é a linhagem, vindo da célula-mãe, percursor e formação de maturação, perfeito, vocês vão entender todo um processo muito dinâmico da hematologia e formação do sangue, tá ok? Então, lá indo para plaqueta. Por que eu deixo plaqueta por último, gente? Eu estou seguindo a mesma regra que um resultado de hemograma que vocês veem aí naturalmente na atividade acadêmica de vocês ou na atividade clínica de profissão, tá? Que vão ver futuramente. Então, por quê? Eu vou ver hemácia como primeiro lugar, depois granulócitos, depois agranulócitos e aí eu tenho plaqueta, tá ok?
Então, dentro da plaqueta, eu tenho também ela dentro do percursor mieloide, tá bom? Dentro do percursor mieloide, eu tenho o que? O megacarioblasto, promegacarioblasto, o megacariócito e aí formando a plaqueta. Poxa, professor, mas a plaqueta, é estranho a gente falar sobre plaqueta porque ele vem de uma célula muito maior e forma um fragmento celular tão pequeno. Sim, ela é muito pequena porque ela é o substrato do megacariócito gerando a plaqueta. Em outra oportunidade, a gente fala processos por processos da formação dessa célula, tá? Que é muito mais do que só isso que eu estou falando, que é também a mesma coisa que acontece com a formação do complexo de Golgi, liberação de grânulos azulófilos e a diminuição do complexo de Golgi, formando assim a célula, tá? Mas no contexto geral, o que é isso que a gente falou agora? Eu falei sobre a eritropoiese, eu falei sobre a granulocitopoiese, eu falei sobre a monocitopoiese e eu falei sobre a linfopoiese e eu falei sobre a trombocitopoiese ou plaquetopoiese, tá? Então, dentro desses conteúdos, eu tenho essas nomenclaturas na bibliografia que a gente usa no projeto político-pedagógico do curso, tá bom? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, que é um auxílio para que vocês estudem em casa nesse momento que a gente está em forma remota, tá? Um grande abraço, entrem lá no canal do Telegram, acompanhem o conteúdo que diariamente estarei postando e tudo de bom. Um abraço.